Salve, salve simpatia! Estamos aqui na Praça Cairum, em frente ao Mercado Modelo, ao Elevador Lacerda, 150 anos. Vamos começar mais um rolezinho com o Mestre Sabiá. Recentemente aqui foi uma das sedes, um dos pontos de realização do 5º Rede Capoeira. Vim até assim, ó, uniformizado, porque também tive a honra de participar desse evento que reivindica dignidade para a capoeira, para os mestres de capoeira, especialmente os mais velhos, os octogenários. O Mestre Sabiá foi o responsável por organizar, foi quem teve a ideia e a realização deste evento. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a capoeira, sobre memória, sobre respeito. Seja bem-vindo, mestre. A gente vai dar um rolezinho e bater esse papo. Vamos embora. Queria que você começasse falando da Rede Capoeira. Como é que você teve a ideia de fazer esse evento e por quê? Pois é, eu acho que esse evento, desde quando eu pensei, acredito que é um momento necessário. Eu acompanho já alguns mestres há muitos anos, né? Eu comecei capoeira com 8, 9 anos de idade e desde que eu comecei capoeira eu sempre vi o final de ciclo de todos esses mestres passando por dificuldades, né? Até então eu era criança, terminava sem compreender muito aquilo, mas entendendo que aquilo fazia parte dessa sociedade assim tão desigual no qual vivemos. E no decorrer diante de vários projetos que eu vinha fazendo, tem um desses mestres que eu tenho uma relação muito forte, que é o mestre João Grande, e de repente ele me convida para fazer uma festa de despedida dele em Nova York, né? E aí, pensando nesse momento dessa festa de despedida, como poderia ser, quando eu vi a lista dele de convidados, enfim, para chegar até Nova York, falei, mestre, isso não é possível, mas eu acho que a gente pode fazer alguma coisa lá na Bahia. Eu não conseguia entender como a gente perdeu a capacidade e a sensibilidade de cuidar dos nossos mais antigos, né? Comecei a fazer um trabalho de pesquisa, quantos mestres tinham acima de 80 anos e como era a situação de todos eles, assim, a nível de condições básicas, né, de dignidade, sem nenhum luxo, assim, onde moravam, como era a sua estrutura familiar, como era a relação com a saúde, as dificuldades que tinham. E eu fiquei extremamente sensibilizado e me sentindo também parte dessa grande dívida que eu acredito que todos nós temos. Porque quando você fala nesses mestres, a responsabilidade que eles têm de transmitir uma cultura assim, de uma ancestralidade extremamente forte, significativa, no momento de hoje, onde a gente se torna cada vez mais raso, mais rápido, né, a gente vai perdendo nossa humanidade. Quando a gente fala em guerra, a guerra na África chama menos atenção. Quando a gente fala em miséria, pobreza de preto chama menos atenção, e a gente vai normalizando o absurdo, né? E a gente vai, por alguma defesa própria, a gente vai se isentando dessa responsabilidade, nós não fazemos parte disso, ao outro a gente ajuda, então todos nós fazemos parte disso. Eu me lembro do mestre João Pequeno, que era uma figura extremamente ímpar no universo da capoeira, e no final de sua vida estava a família pedindo para apoio para como é que ele ia ser enterrado. O governo do estado paga o enterro dele. Eu falei assim, a gente não conseguiu nem enterrar os nossos. Chegou uma hora de a gente dar um basta, né? De a gente assumir essa responsabilidade de ensinar aos mais novos que essa história está em nossa mão, que a gente tem que honrar esse legado de sacrifício, de entrega que eles fizeram. E aí foi dando andamento e acredito que a gente terminou conseguindo contemplar esse sentimento na comunidade capoeirística como um todo. Terminamos conseguindo também despertar esse senso de responsabilidade no qual temos que ter com todos eles e mais, conseguimos devolver a dignidade, o respeito na qual todos eles já se sentiam esquecidos, né? No Rede Capoeira eu lembro do depoimento de mestre Nenel, filho de mestre Bimba. Ele disse que mesmo os jovens já envolvidos com a criminalidade e que, portanto, não respeitavam muito os professores convencionais de matemática, português, não sei o quê, o mestre de capoeira respeitava. Era o único que eles atendiam. Essa autoridade se desenvolve também no nível assim de camaradagem. Perfeito, perfeito. A escola se torna mais atrativa, né? Você tem mais um motivo para ir para a escola,
né? Esse modelo convencional, às vezes, é muito difícil, principalmente por toda a questão social que esses jovens convivem. Então, quando ele vai até a escola, ele encontra um mestre de capoeira, um professor de capoeira, ele encontra mais do que só um professor, ele encontra acolhimento, quando a capoeira é utilizada como ferramenta de educação no mundo inteiro, né? Em lugares assim, mais diversos, que tem sempre conflitos sociais, mas aquela é muito subutilizada. Quando você vê nas comunidades assim, o trabalho que a capoeira se desenvolve, como você falou bem, assim, ocupando muitas vezes o papel do pai, a figura paterna, a figura masculina, né, como um referencial de educação, de valores, é extremamente significativo. Você vai encontrar capoeira em todas as comunidades, o mestre de capoeira desenvolvendo esse papel, ele tem uma relação com o seu aluno que muitas vezes o pai não consegue ter com o filho. Quando você vê em todos os países, ela desenvolve cada trabalho maravilhoso, assim, de jovens que saem de comunidades aqui extremamente fragilizados e vão ser referência de educação em outros países. Tem um desses casos, um trabalho que a gente fez de um menino que vem da comunidade de Pernambuco e de repente ele dava aula para a filha da princesa de Mônaco, né? Obviamente é o papel de inversão social que esse garoto, que sai de uma comunidade onde a mãe dele proibia de ele jogar capoeira, porque a mãe dele achava que a capoeira trazia algumas fragilidades sociais a ele, poderia ser coisa de malandro, de vagabundo. Então, obviamente, a mãe queria o seu bem, uma proteção de seu filho não ter alguns desconfortos sociais, mas, de repente, ele chega num outro país extremamente burguês, extremamente a Europa, o nosso país, o nosso colonizador, e de repente ali ele é visto de uma outra forma. Uma vez eu tive a oportunidade de ir para o Soweto, na África do Sul, e assim a relação não entrava branco até então, mas a relação que eles tinham com a capoeira, por ser uma cultura de origem africana, o respeito por trazer vários elementos da sua cultura, o instrumento, a música, alguns comportamentos de roda, de lutas semelhantes oriundas disso, fazia com que a gente se sentisse próximo. Então a capoeira era extremamente agregadora. Alguns vão se encontrando através da música, outros vão se encontrando através da história, vai criando curiosidades, vai querendo ler sobre isso. Então você vai tendo, a gente sempre diz que um desenvolvimento global do indivíduo, né? Fora que é uma excelente ferramenta de atividade física, né? Você desenvolve equilíbrio, percepção, flexibilidade, percepção de espaço, coordenação motora, ritmo, né? Você tem um desenvolvimento muito bacana do indivíduo. A capoeira termina fomentando e movimentando uma economia informal assim que as pessoas desconhecem, né? Quantas pessoas vivem através dos seus instrumentos, através do seu material, porque esse material é uma coisa muito orgânica, ninguém compra calça de capoeira na Nike, ninguém compra calça de capoeira, as pessoas querem comprar a calça do Pelourinho, querem comprar a calça de Salvador, o birimbau aqui, então você, além de tudo, você ainda fomenta essa economia criativa. A professora Emília é uma das maiores referências que a gente tem, né? Disse que Brown uma vez encontrou ela no aeroporto, se ajoelhou e fala: Emília, você é mãe de nós todos. E é real, né? A professora Emília, ela tem uma grande contribuição, tanto a nível da capoeira, quanto a nível da cultura como um todo. Ela desbravou esse processo de internacionalização da capoeira, foi feito principalmente com a professora Emília. Ela trouxe para trabalhar com ela o que tinha de melhor. Ela tinha essa clareza, essa sensibilidade, essa intuição. Ela põe a capoeira num outro cenário, em outro patamar. Ela através dela, do seu show folclórico, também há algumas introduções na capoeira, como o atabaque, né, que muita gente fala, o atabaque é da capoeira, o atabaque nunca foi da capoeira. O atabaque para na capoeira com o show de professora Emília Biancardi, através do show não dava para tirar, puxada de rede, o atabaque ficava, aquela música Adeus, Adeus, Boa Viagem. Ela foi uma figura extremamente significativa na cultura, não teria como a gente esquecer de professora Emília. Então, naquele momento, quando a gente homenageia os 14 heróis populares, né, a gente não poderia deixar de homenagear a professora Emília, porque ela também é mãe deles todos. No dia a gente foi fazer uma visita, tinha muitos anos que o mestre João Grande não havia, ela ficou extremamente emocionada
com a presença do mestre João Grande, ele extremamente grato em poder verbalizar ela, toda a gratidão que ele tinha com relação até a nível da estrutura familiar, que ela foi auxiliadora nele também nisso, e tinha uma memória, uma palavra dela que me marcou muito, assim, tipo, a Bahia é terra dos esquecidos, né? E isso me fez ficar muito atento para que a gente não venha esquecer o que jamais pode ser esquecido. Então, naquele momento eu saí de lá assim, ela não pode ser esquecida, né? Não vai ser esquecida porque seu legado ficou, mas ela tem que ser homenageada em vida, enfim. Fiz o convite a ela falou que ela não aceitaria, que ela não sai de noite, mas ficou muito feliz com o convite, enfim, um irmão dela de consideração foi receber essa homenagem, porque eu tenho certeza que ela entende a importância dela e que eu acho que era o mínimo que a gente poderia fazer. A gente agradecer a professora Emília também, a gente ressignificar, né, esse papel do que ela representa e entender a importância que ela teve para todos nós. É isso aí, grande importância mesmo. Mestre Sabiá, você também, grande importância. Obrigado. Salve, saúde. Para nós. Tamo junto. Até a próxima. Próximo rolezinho a gente tá em algum lugar. Fiquem ligados.